Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Nossa, quanta gente que já tá aqui. Bom dia, todo mundo. Bom dia. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde. Tô vendo aqui gente de boa noite também. Onde quer que estejam, estamos aqui, né? Estamos presentes. Bom dia todo mundo, pessoal aqui do Insta, bom dia. E hoje nós vamos trazer um pouquinho. Ontem nós tivemos o equinócio, né? Ainda agora já estamos no outono aqui no Brasil, no hemisfério sul, na realidade, e primavera no hemisfério norte. Claro que nós não vamos sentir diferença, não é de um dia para o outro que as temperaturas mudam. Por quê? É interessante, né? Hoje eu vi uma pessoa no Instagram assim: já estamos no outono e não mudou nada. Imagina, né? Imagina como seria a reação do nosso corpo se ontem estivesse lá, aqui pelo menos no hemisfério sul, uma temperatura de, sei lá, 30 e tantos graus e hoje 20. A natureza, ela é pura compassividade. A natureza traz para nós um aprendizado muito interessante, e que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, que é sobre Saturno. A natureza, tudo que ela faz lenta e pausadamente. É óbvio que nós vivenciamos muitas vezes uma mudança de clima de 10 graus no mesmo dia, mas isso é em decorrência do que nós criamos no planeta, não na natureza. A natureza em si, ela é lenta. Ela tem o ritmo dela pausado, é um ritmo constante. Isso é algo que nós devemos aprender. Essa disciplina que a natureza tem de estações chegarem mansamente. Você vai perceber o outono daqui a algumas semanas. 2, 3 semanas você começa a perceber. Na realidade, você já começou a perceber, as madrugadas não são tão quentes quanto estavam. Nada acontece de um dia para o outro. Nada acontece. O que acontece de um dia para o outro são criações nossas. Quando nós estamos numa temperatura de, sei lá, 30 e tantos graus, e aí vem uma frente fria, aí vem uma mudança radical de 10 graus a menos. Entenda que essa movimentação foi decorrente de desmatamento, poluição e várias outras coisas. Isso a gente precisa entender. Nós criamos o que nós estamos vivendo. Então as pessoas, elas reclamam, mas não fazem absolutamente nada para mudar. E isso, eu falo que nós precisamos mudar em casa. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos estão buscando energia livre para colocar na casa? Ah, é muito caro, eu tô esperando baratear, não sei o que. Quem não tem como colocar, ok, mas quem tem nem teve o trabalho de ir saber como que é e como funciona e quanto custa. Então não vem com desculpa. Gente, é verdade. Nós não fazemos o movimento. Nós queremos que o movimento aconteça de fora para dentro. Seja verdadeiro com você. Não precisa responder, não precisa
Não precisa. Olha para isso. Quantos de nós, ao escovar o dente, ao ver as plantas, quantos de nós olhamos para isso na hora de usar a água? Então, e eu falo porque eu me policio. Eu me policio. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos começar o movimento. Planeta. Uma pessoa que trabalha com energia solar, mas muito mais barato. Eu vou falar de mim. Quando eu comprei essa cobertura, já fez um ano, né? Comprei em agosto, acho que do ano passado, julho ou agosto. E fui ver isso. Fui atrás, fiz pesquisa, coloquei. Foi um investimento alto na época? Naquele momento, sim, né? Porque eu falei, eu não vou... Tinha os juros e tal, mas eu falei, não, eu vou fazer sem isso. E eu vou falar para vocês, neste um ano, passou 2 verões, né? Eu já paguei o investimento. Já paguei o investimento. Eu não uso mais. Eu uso a máquina de lava e seca direto no inverno. Não tem mais um monte de coisa, sabe? E eu ainda tenho gás em casa, porque os chuveiros são a gás e o fogão, né? Os dragões falaram, tem que ter fogo em casa. Então, não pus todo o elétrico. Mas é interessante olhar para isso. O quanto que eu olho e falo, meu Deus. Eu falo para vocês outra coisa. A energia da minha casa é completamente diferente. É completamente diferente. Vocês não têm noção a diferença de energia. Desculpa. É diferente a energia do apartamento onde eu morava, de todos os lugares que eu morei, e desse que não tem a chegada da energia da rua. Então, é muito legal, é muito legal. Mas as pessoas, elas estão esperando acontecer. Esperando acontecer. Isso, eu entrei nesse assunto, né, falando dessa mudança de estação. Então, a natureza, ela vai acontecendo naturalmente. Ela não chega, bum, e cai no seu pé. O outono chegou e o seu corpo não aguenta. Não, tudo é amenizado. Por quê? Porque os animais precisam disso. Né? Os pássaros vão fazendo o seu processo para migração, né? A hora de entrada do inverno. Todos os processos vão acontecendo gradativamente. E ela nos honra com isso também. Nós, como humanos, também vamos ter esse privilégio de tudo ser gradativamente. Então, vai esfriando durante a noite, daqui a pouco, amanhã já começa a ser mais friazinha, esquenta de dia, de noite vai dando uma esfriadinha, e assim nós vamos nos acostumando para chegar no inverno. A mesma coisa na Europa, que vai esquentando gradativamente, mas tem uma brisa, a primavera tem muitos ventos, né? Até que o verão chega mais intenso. Mas aí nosso corpo já está habituado. Então é lindo esse processo, é lindo. Nós temos que entender que nós precisamos ser assim. Então, nós falamos muito ontem de tomar como exemplo a própria natureza para fazer essas mudanças dentro de nós. Saturno, né? Hoje ele é o astro aqui da nossa live. Ele nos cobra essa sabedoria.
ele nos cobra essa diligência. Ele nos cobra essa disciplina. Disciplina de escolhas criteriosas, escolhas fundamentadas, sabe? Não assim no oba-oba. Ele nos cobra isso. Nos cobra parar, perceber a estrutura que existe ali e fazer uma escolha. Quando nós fazemos isso, ele naturalmente gera na nossa vida experiências maravilhosas, gloriosas. Ele gera um aspecto de responsabilidade criativo incrível, incrível. Porque quando você está presente e tendo total consciência das suas escolhas, o que elas vão criar, porque as pessoas, elas vão na onda. Elas vão na onda. Ela vai decidir pelo que o outro falar. Pelo que o outro está fazendo. Isso não traz crescimento, gente. Não traz. Pode trazer crescimento para o outro, porque a vida é dele. Mas o que o outro escolhe pode não ser bom para você. Então, esse discernimento, essa estruturação precisa começar a acontecer conosco. E se não acontecer por bem, Saturno traz experiências para que aconteça. Não é gerar medo, de forma alguma. É gerar valores. Quantas vezes você já viveu coisas na sua vida, perrengues, né? Vamos falar lá, perrengues. Você já viveu perrengues que hoje, depois de um bom tempo passado, você olha e fala assim, nossa, verdade, foi bom ter passado aquilo. Eu aprendi pra caramba. Eu aprendi pra caramba. E é tão interessante, né? Muito interessante. Ontem nós estávamos aqui em 100 e tantas pessoas. Hoje a gente está aqui em 60. Por que isso? Porque as pessoas acham que isso é irrisório. Falar de Saturno, o que eu quero saber de Saturno? O planeta é o planeta mais longe da Terra. O que ele vai influenciar na minha vida? Nada. Só depois me conta como foi o seu ano, né? Me conta. A influência negativa de Saturno, quando você peita Saturno, né? Quando você peita, porque ele nos cobra fazer a coisa certa no momento certo, tendo discernimento disso, e ele vai trazer experiências para quando você o desafia, porque ele é um planeta mestre. Os dragões trazem Saturno como o senhor do tempo. O que você aprende com o tempo? Você já percebeu? Quantas pessoas falam o tempo vai me ensinar? Você troca isso por essa influência que, se nós estamos aqui nesse momento conscientes, nós podemos trabalhar para crescer. Se eu estou presente, eu posso simplesmente escolher melhor. Eu posso olhar e ver realmente o que importa dentro de mim. Saturno tem uma força que separa joio do trigo. Quando você não precisa chamar por Saturno, porque a influência dele chegou no planeta. A energia dele está chegando no planeta. Como um aroma, né? Chegou no planeta. Então, o que ele traz? Ele traz exatamente isso. É aquela sensação de eu preciso olhar isso.
Por que eu tô saindo com essas pessoas que não estão me acrescentando? Porque eu passei o dia inteiro fazendo algo que não me acrescentou nada. Eu só tô aqui porque o fulano quis vir. E eu, para não dizer não, estou aqui. Sentindo-se, picando o tempo. Você já viveu alguma vez isso? Olha para a tua vida e perceba quais os momentos que você olhou à sua volta e falou: cara, o que eu tô fazendo aqui? Podia estar, sei lá, em casa de perna para cima, lendo um livro, sei lá, fazendo qualquer coisa, mas aqui era um último lugar que eu queria estar. Nada a ver. Às vezes pessoas nada a ver, lugares nada a ver. Mas para você não dizer não para alguém, porque você ama. Oh, meu Deus, o marido, eu tenho que acompanhar o filho. Você não diz, não faz essa escolha. Não faz uma escolha para você. Não faz. Isso não é ser egoísta. Porque se essa pessoa, alguém a convida e não é para estender o convite para você, né? Não é para levar mamãe, nem marido, nem mulher, nem nada, ele vai. Ela vai. E não é desaforo, gente, porque a pessoa tá certa. Nós temos que ser a nossa primeira escolha. Nós estamos aqui vivendo a vida, e essa vida é nossa. É nossa. Nós estamos trilhando esse caminho. Nós escolhemos estar aqui. Nós escolhemos estar nesse momento, nesse instante exato no planeta. Nós escolhemos. Ninguém botou um revólver na nossa cabeça. Gente, nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Ah, mas tem... é a alma que escolheu. Sim, porque ela sabe o que é melhor para nós. Porque se deixar para o nosso ser externo, você vive a vida do outro. Se deixar pelo nosso ser externo, você faz só o que o outro acha que é para ele. E ele tá olhando o umbigo dele e a vida dele. O que ele acha melhor, é assim que as religiões existem. Perceba quantas religiões veladas estão existindo. Fanatismo. É triste. É triste ver quando as pessoas não fazem a escolha porque o outro disse que era melhor isso ou aquilo. E dentro tinha todo uma abertura. Quanta coisa, qual o salto quântico que você iria dar quando você falasse não para aquela escolha, para ir ou não ir com o marido, seja lá o que for. Quanto você ia acrescentar de luz no seu ser. Escolhas trazem resultados, sempre. Às vezes um resultado de continuar na mesma M, né? Na mesma monotonia. E você passa a vida dessa forma. Tudo bem. É uma escolha. Também é uma escolha. Também é uma escolha permanecer parado. Também é uma escolha não se empoderar. É uma escolha. Seguir o mestre. Amém. Amém. Hoje, gurus não estão mais na moda, gente. Eu já fui. Eu já vi, já participei de olhar 1.200 pessoas deitadas no chão, reverenciando alguém que dizia, que trazia. E eu olhava aquilo, e foi bem interessante, porque eu criei um peso que eu tinha no meu corpo,
que não era confortável para mim deitar no chão, então eu ficava sentada. E eu sentada, eu conseguia ver. Eu olhava aquilo e falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aquilo lá é um humano. E aquela mente lá, talvez não esteja tão limpa, tenha filtros lá. Será que aquela vida lá é uma vida realmente de seguir exemplo? Foi muito interessante, gente. Foi uma experiência. Hoje eu sou uma pessoa muito rígida com isso. Muito. E vocês vão me ver falando isso direto. Olha quem tá trazendo, porque a vida da pessoa tem que ser perfeita. Porque essa pessoa tem que ser iluminada, literalmente. A vida dela tem que cada vez crescer mais. A saúde, criações, tudo tem que ser. Ela, para ser um canal verdadeiro, ela não precisa. Nossa. E essa primeira coisa é a pessoa não ter opinião quanto o que o outro faz. Não pode ter opinião. Faça isso, porque esta pessoa está usando o ego. Porque eu vi isso na Índia, gente. Eu falo de prática, de viver na pele, de olhar 1.500 pessoas de todos os países, pessoas que eu amava, inteligente pra caramba, deitado, reverenciando um ser ali, que eu olhava e falava assim, mas espera aí, o cara é humano. O que tem aqui? E aquelas pulguinhas começaram a coçar atrás da minha orelha. O que tem aqui? A minha memória é perfeita. A minha memória é uma memória maravilhosa. E quando eu voltei lá, 1 ano e pouco depois, eu ouvia coisas mudadas, readaptadas para o público diferente. Cara, aquilo foi a gota d'água. Fala porque o outro quer ouvir. E eu questionei um dia. Não, mas espera aí, quando eu vim, você falou tal coisa. Não, eu acho que você está enganada. Ah, gente. E foi tão interessante, porque quando eu saí de lá, não foi só eu que tive essa clareza. Não foi só eu. Muitos tiveram, muitos. E começaram uma saída geral. Nunca olhei algumas coisas que eu aprendi lá e sou grata pra caramba. E sou mais grata ainda por ter aprendido que o fanatismo é algo da Matrix. Então olha para você, seja lá o que for, ideias, pessoas, padrões, decisões que não são suas, da sua essência, e são porque o outro está falando. Olha, porque Saturno vai olhar para você. Se você não olhar, Saturno vai olhar para você. Vai. E eu olho de fora, né? Porque eu saí na surdina, gente. Eu vi pessoas saindo, metendo a boca e falando, e indo ao público e falando. E eu falei, não. Eu honro o que eu aprendi. Eu honro ali tudo que eu aprendi, inclusive isso. E eu saio grata. Para mim, isso foi... Eu criei estar lá. Porque eu assumo, eu criei estar lá. Eu criei acessar aquilo daquela forma. E ao sair, eu saí na surdina, simplesmente. Fui deixando de fazer e pronto. Hoje eu olho, né, foi muito interessante.
que aconteceu? A cúpula, que estava todo mundo assim, né? E eles falaram assim, não, vamos tirar. Tiraram, puseram outros. E esses outros eram muito mais ocidentalizados, sabe? Falam que o Ocidente quer, porque é grande público, é ocidental, né? O que move ali é muito interessante. É muito interessante. As estruturas, né, internas, quem vê, vai lá para ver, hoje nem tem movimento de ida. Por causa da internet, né, por causa da pandemia, tudo é online. Então, você não vê mais as estruturas quebradas, né? Ficou muito mais fácil. É muito interessante, gente. Quando você conhece as pessoas, presencialmente, vive, olha, sente, você consegue ver muitas coisas. Você tem essa visão, você consegue enxergar. Uma pessoa escreveu aqui, líder tem o ego inflado. Nem todos, querida. Você está radicalizando. Desculpa. O bom líder, ele faz com que a equipe se reúna. O bom líder faz com que você tenha o poder de decidir por você. Eu aprendi isso na minha vida, a custos, trancos e barrancos, né? E hoje, todas as pessoas que me conhecem sabem que chega para mim para falar, eu não alicio, juro, eu não alicio. Tem gente aqui que veio falar e eu podia aliciar, olha, mas esse curso faz isso. Não, escolha é sua. Escolha é sua. Agora, se a pessoa faz a escolha realmente pela essência, ou vai ouvir terceiros, quartos, quintos, esse é o ponto. Nós criamos os nossos valores. Os nossos valores. E esses valores, eles não podem ter fronteiras que, conforme quem vem, você age de uma forma. Saturno chega para cobrar isso. Saturno não dá mole. Não dá mole. Eu falo para vocês de experiência, né? Eu lembro de uma astróloga que um dia a gente estava conversando, já até contei essa história aqui. E aí eu falei para ela assim, perguntei, né? Era uma época que Saturno estava passando no meu ascendente. E aí eu falei para ela, eu falei, como é isso, né? Porque eu comecei a fazer muitas vezes o curso, mas era tão, tem que ser. Eu nunca gostei de nada que me limita, né? Eu acho que tudo tem que ser uma visão muito além do alcance, muito mais espiritual do que outra coisa. Não tinha essa visão de experiência do planeta emanando. Os dragões trouxeram muito isso para mim, da energia da natureza. É diferente, né? Então, mas eu conversando com ela, e ela falou assim, olha, Lúcia, vou te dar um exemplo. As formigas, elas seguem o cheiro da outra. Elas fazem aquela carreira porque elas são cegas. Então elas sentem o cheiro e elas seguem o da frente. Seguem o da frente. Saturno faz isso. Ele tira a formiga daqui, ó, e põe ela aqui. E essa formiga fica andando. Você já fez isso? Tenta fazer para você, é bem interessante. A formiga fica andando de várias formas, batendo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, até para ver se acha o cheiro das irmãs para seguir. Ela tem necessidade de seguir o mestre. Foi assim que as religiões criaram seus fanatismos aí, e que hoje eu vejo que tem religiões veladas. De gente que só, o pastor disse, o fulano disse, ninguém olha para dentro, não vai para dentro. Peraí, na essência, isso é condizente
para mim, porque aquela pessoa tem uma boa intenção, mas ela está falando para 1000. Será que 1000 tem a mesma? Né? Então, Saturno tira-nos da conveniência de seguir o mestre. Tira-nos. Vai fazer coisas acontecerem para que isso desestruture. Então, Saturno é um planeta de estruturação. Senhor do tempo, senhor do karma, né? Olhando o karma como ações e reações. Então, tudo que eu faço, eu vou ter uma reação. Então, se eu escolho porque o outro está mandando, eu vou ter uma reação em relação a isso. Se eu faço porque minha essência está me conduzindo, vai ter uma reação. Com certeza. Diferente. Talvez muito diferente. Talvez um pouco diferente. Então, a disciplina, palavra de ordem esse ano. Disciplina. E não é a disciplina que nós conhecemos, né, gente? Não é a disciplina de você acordar às 6 horas da manhã. Não é essa disciplina que eu estou falando. Essa disciplina é uma disciplina de 3D. Tem. Não. É a disciplina de você seguir a sua essência. Criteriosamente, estruturadamente, criar a partir da escolha da sua força maior. Sem exceção, sua força vai e você vai. Sem olhar, mas eu. Essa é o que ele traz. É o que ele traz. Então, assim, é óbvio, cada um faz o que quer, né? Nós temos o livre-arbítrio. Cada um faz a escolha que bem entende e colhe o que tem para ser colhido. Então, Saturno é um planeta que eu amo os anos que Saturno passa no meu ascendente. Eu amo os anos que Saturno tem a influência, ainda mais um ano bissexto, que estruturalmente é quebrado, é muito interessante. O calendário gregoriano é um calendário de matrix pura, né? E o bissexto é mais matrix ainda. Teu corpo, ele tá andando e daí ele dá sabe, tipo, quebra essa harmonia. A harmonia não existe nesse calendário. Uma hora é 30, outra hora é 31, uma hora é 28, em outro ano lá é 29. Não existe, né? Se você olha o calendário maia e outros calendários, inclusive o judaico, né? Não precisa ir tão longe como o maia. O maia tem 13 meses de 28 luas. Por que a gente não fez isso? Qual era o problema? O problema era que trazia poder a você de se lembrar dessa essência que você é mais rapidamente. Então, precisava quebrar tudo. Ontem a gente falou sobre isso no curso, começou o nosso curso ontem, foi maravilhoso. Precisava ter sementes negativas, sementes de programas inversos, para que o poder não acontecesse. Se nós continuássemos a ter calendário de luas, como os antigos maias, os índios norte-americanos, os nórdicos, todos trabalhavam com ciclos lunares. O nosso calendário gregoriano é ciclo lunar.
Mas aí dá umas quebradas, porque não pode ser eventualmente certo. Precisa ser de outro jeito. Então, tiraram um ciclo. Então, são 12. E aí, o que eu faço com esse 1? Eu vou ter que distribuir. Eu vou mexer. Porque isso que a Matrix fez conosco. Ela desestruturou a nossa essência. Nós naturalmente íamos despertar muito mais rápido, mas opa, aqui tem um furo que se eles continuarem, vão chegar lá. E assim surgiram as religiões. Assim surgiram Bíblias escritas, corrigidas. Semana que vem eu vou fazer 3 dias de preparação da Páscoa. A gente vai falar disso, do concílio de Nicéia, por exemplo, onde surgiu um monte de coisas. Já falei, Páscoa, primeira lua cheia, depois, primeiro domingo de lua cheia depois do equinócio. Isso é de igreja? Ah, gente. Mas ela pega. Quantos seguem livros, e seja lá qual for, fanaticamente, sem saber a vida do autor, como era, como não era, quem era. E é assim, né? É assim. É assim. As igrejas são assim. O pastor disse, amém. Saturno nos cobra isso. Nos cobra essa disciplina de se estruturar, experiência de vida, escolhas criteriosas e fundamentadas na sua essência. Isso é importante. Ah, eu não sei fazer isso. Então, bebê, tem que aprender. Eu não estou fazendo isso. Tem que começar. Essa é a disciplina pedida. Tem que começar. Por onde eu começo? Se conectar com a sua essência. E assim nós vamos viver esse ano. Um ano que chega chacoalhando esse primeiro, por isso que Páscoa não é agora, porque a lua cheia chega neste domingo, sábado para domingo, 24 para 20, não, de domingo para segunda, 24 para 25, por isso que não é Páscoa agora, no próximo domingo é Páscoa. Olha só que interessante. E nós vamos ter então um eclipse. Eclipse. O que é o eclipse? O que é eclipsar? É tirar o chão, tirar a luz, tirar, chacoalhar. Então essa energia vem com a influência toda de Saturno, chegando um eclipse lunar agora, quer dizer, as águas vão se mexidas, vamos ficar 15 dias num corredor de eclipse, para o dia 8 de abril ter aí outro solar total, e que tão assim, tem até profecia desse eclipse. Então, o que eu estou fazendo para realmente mudar? E, gente, é mudar com consciência. Para e observa. Observa se a sua essência está realmente tomando conta da sua vida. Se você está regendo o seu ser, sua vida como um todo. Isso é necessário. Não é dar o poder para nenhum outro ser. Ninguém. Ah, mas eu sigo o ser tal.
Se um dia você tiver realmente com o ser na sua frente, ele vai falar: filha, siga a sua essência. Médico, cura-te a si mesmo. Esse é o ponto. Então, Saturno, ele vem, é uma força que separa a joio do trigo. Ele vai chacoalhar, gente, vai chacoalhar. Vidas começam a desestruturar, né? Desestruturar. E essa colheita do que nós estamos fazendo, a colheita do que nós estamos falando, colheita da alienação que nós podemos estar fazendo com as pessoas. Porque se eu sou um controlador, que todos da minha família só fazem as coisas depois de falar comigo, o dia que eu morrer a família está desestruturada. Isso não pode acontecer de forma nenhuma. De forma nenhuma. A gente vê isso acontecendo. Quantas empresas que simplesmente quebram quando alguém morre. Uma das coisas que mais nós aprendemos dentro de uma administração é exatamente isso. Todos têm que fazer tudo. Todos têm que fazer tudo. Isso é importante. Isso é importante. Nós temos que assumir quem nós somos. Nós fazemos isso. Você quer dar comidinha na papinha a vida inteira para o filhinho? 30 anos você dando. Não, você quer que ele coma sozinho, porque pelo amor de Deus, eu vou ficar aqui. Não, você só ensina o outro porque é conveniente para nós. Você só dá e delega quando é conveniente. Porque quando não é conveniente, não. Então olha para isso. O que está sendo conveniente para pessoas? O que está sendo conveniente? Vamos olhar para isso. Olhar mesmo, sabe? Olhar mesmo. Aonde você está sendo condescendente. Vamos olhar para isso. É muito importante e Saturno chega com esse pedido. Ele chega com essa energia de mexer e falar: ei, vamos? A Elaine falando: quando o sogro faleceu, a minha sogra ficou totalmente perdida, sem saber o que fazer. Conheço pessoas que adoecem e morrem na sequência. 4 meses, 5 meses depois, vai o outro embora. Não tem autonomia de vida. De vida. Quem é culpado disso? O marido? Cada um de nós temos essa responsabilidade. Cada um de nós. Cada um de nós. Então, eu tinha uma amiga que ela falava assim: nossa, você dá conta de qualquer coisa. Eu falei: gente, se eu não sei, o YouTube ajuda a aprender. Hoje a internet não deixa ninguém sem saber o que fazer. Sabe? Eu lembro logo que eu me separei e eu queria mexer numa estrutura da minha casa. E eu não sabia, literalmente não sabia, mas trabalhava numa área técnica dentro da empresa, só com homens. Então a área técnica a única técnica era eu, o resto era só homens. Na época eu trabalhava com a técnica, eu era técnica de tráfego, né? Trabalhava com a parte de linhas telefônicas. E os técnicos trabalhavam nas centrais, porque as centrais eram enormes, distantes. Hoje a central é um armário desse tamanho assim, tudo tecnológico, você faz tudo à distância, mas antes não era.
Isso eu tô falando 30 e tantos anos atrás. E eu lembro que eu fui fazer essa mudança, eu queria construir um muro. E aí eu sentei na frente de 2 dos meninos, lembro até hoje, e falei, me conta aí, quantos tijolos vão por metro? Eu não tinha internet naquela época. Quantos tijolos vão no metro quadrado? Aí ele falou, você tem que fazer a área, né, Lúcia? Porque o tijolo tem 10 por 25, então, cara, matemática pura. E aí eles mais ou menos, não sei quantos quilos de terra para cada metro quadrado, e me deram, cara, quando o pedreiro chegou para me dar o orçamento, eu tinha a minha lista aqui, porque eu não queria ser enrolada. E ele falou, vai precisar de tantos tijolos, tantos, né? Tá. E o senhor acha que, o senhor acha que tanto vai dar para fazer, porque pode, se eu mudar isso, talvez um metro a mais. E o pedreiro assim, né? Eu sempre fui assim. Tudo nós aprendemos, tudo. Essa não dependência do outro é importante. É importante. Não que você vai substituir o outro. Nossa, o pedreiro lá tá para isso. Ele foi. Mas você entender um pouquinho daquilo. Sabe? A nossa busca de crescimento espiritual precisa acontecer da mesma forma. Nós precisamos ser um pouco autodidatas. Nós precisamos ter um pouco de autossuficiência. A sua presença divina precisa guiar. Precisa guiar. Se você tiver dúvida ainda, se você está ouvindo ou não, você pode até conversar, mas não ser guiado. Porque você vai ver, e isso é muito interessante, como as pessoas tendem a ir para o lado delas. Sempre. Para mim sempre foi importante isso, gente. Sempre. Ontem eu recebi uma mensagem de uma menina que conheceu uma pessoa que eu atendi em Vitória. Não, ela falou que você pode me indicar alguém. Ela sabe que você não está mais trabalhando, mas que você é uma pessoa que pode me indicar alguém porque ela confia. Eu falei, cara, olha só que lindo. Sabe? Eu falei, olha, uma pessoa que eu gosto muito, que é uma pessoa imparcial, que trabalha é um processo do Access, eu falei, que trabalha lá como tradutora, é fulana. Fala com ela, porque não é essa pessoa é do Rio, ela queria uma lá na Bahia. Eu falei, mas fala com ela. Ela pode indicar sim. Então, é importante isso, gente. É importante. O ego tem que sair fora, sabe? Em todos os níveis, todos os níveis. Porque existe uma responsabilidade, porque quando eu uso meu ego para indicar um caminho, ó, faça isso porque eu acho que é o melhor, isso vem uma responsabilidade e, consequentemente, uma colheita. Uma colheita. A colheita é feita sempre. E é isso que Saturno cobra. Cobra no sentido mais amplo e mais poderoso e mais amável, né? Condescendente conosco. Ele cobra você seguir a sua essência. Seguir a sua essência. Seguir a sua sabedoria maior. Nós somos um ser completamente de luz. Nós somos a presença divina em ação. Nós somos feitos, cada um de nós, a imagem e semelhança. Não existe um melhor que nós. Não existe. Todos somos iguais. Render isso é importante. Olhar isso é importante. Honrar isso é importante. É por isso que Saturno chega e falando de valores, falando de fronteiras, falando de escolhas responsáveis. É essa energia que Saturno chega para nós, trazendo isso. Por que que eles falam tanto
que Saturno é negativo? Por que a gente não segue isso? A gente naturalmente não é criterioso na nossa escolha. A gente vai pelo outro. E aí a colheita acontece. Saturno é isso. Por isso que você vai ler tudo sobre Saturno. Cuidado, Saturno. Cuidado, Saturno. Cuidado. Agora, para as pessoas que são disciplinadas, pessoas que realmente são afincas em aumentar o coeficiente de luz, trabalha para isso. Tá? Saturno é um empurrador. Ele empurra você para frente. Ele empurra. Porque ele ama isso, sabe? Vai te estimular a crescer ainda mais. É lindo o processo. Então, assim, não tenham definições. Não tenham definições. Não tenham definições tipo, ai, não tenho. Ou positiva ou negativa, porque tudo é cíclico. Tudo é cíclico. E eu falo que a colheita é rápida. É rápida. Hoje não tem mais que você esperar uma vida, próxima vida você vem colher o que você fez nessa. Não existe mais isso. Minha colheita já começou. Essa semana foi uma enxurrada de presentes. Haja coração. E assim, né? E é tão mágico quando você começa uma colheita e percebe quantas pessoas lembram de você. Para mim, isso que aconteceu ontem, de pessoas virem, pedirem atendimento e eu falar, ó, gente, eu não tô mais atendendo. Uma das coisas ontem ficou tão claro para mim, ficou muito claro. Uma pessoa até que tá gerenciando e guiando, sei lá, o pessoal lá do que vai ter o encontro lá em maio, ela veio pedir um atendimento e eu achei interessante porque na hora que eu tava escrevendo para ela veio tão claro isso. Para mim é tão verdadeiro não propiciar isso e dar a vara e mostrar onde tem o lago e não dar o peixe para essa pessoa, que inclusive eu não quero mais atendimento. Não quero. Porque toda vez a pessoa acabava de uma forma ou de outra, né? Você conduzindo de uma forma, tudo bem, por mais que tivesse dentro de uma ferramenta, mas você acabava trazendo uma direção para aquela pessoa. E eu entendi isso para mim. Eu fiz essa escolha. É óbvio que não são todas as pessoas, mas assim, para mim ficou muito lógico isso. Falei, eu tô tão radical com isso nesse momento, hoje, eu não sei o que vai ser amanhã, porque cada dia é uma escolha, né? Nós mudamos, ótimo. Mas hoje eu percebo isso. E é muito interessante, porque as pessoas, elas falam literalmente, eu gostaria de entender, eu gostaria de saber o que fazer, então eu quero um atendimento com você. Não mais. Toma que o filho é teu. Você é uma presença divina. E ontem, para uma das pessoas, eu falei, olha, você vai estar dentro do curso da ordem hoje. Ela fez essa escolha. Eu falei, espera o curso acontecer. Para de pôr o carro na frente dos bois. Deixa. Se você... Ela queria um atendimento também. Eu falei, não, de forma alguma. Você veio para o curso, você vai ver o que você vai vivenciar nessa sua escolha. Porque, realmente, gente, o curso da Ordem Solar é um antes e um depois. É um antes e um depois. Literal. Sabe? É muito legal. É muito legal. Nós temos essa responsabilidade de dar ao outro, reconhecer, não dar, reconhecer que o outro tem essa presença divina dentro e
pode escolher e arcar com as consequências da sua escolha, a colheita. E isso não quer dizer que seja negativo de forma alguma, porque a colheita pode ser maravilhosa, né? Como a Lena está escrevendo ali, maravilhosa. Frutos e frutos e frutos que a gente, assim, é só gratidão. Então, esse era o que eu queria trazer de Saturno para vocês. Não olhar e nem ir pelas conclusões das pessoas, interpretações das pessoas, que Saturno é um planeta cobrador. Ele realmente cobra. Mas ele cobra você ter o discernimento de fazer sua escolha e ser a sua presença divina em ação. Ainda mais nesse momento que nós estamos. Gente, nós estamos em 2024. 2024! O despertar começou em 1989. Caraca! Tinha que ter muito mais gente completamente vivendo em presença divina. Completamente. Se tivesse, já tinha o planeta inteiro mudado. Porque nós ainda ficamos preguiçosos. Preguiçosos. Então, porque é mais cômodo ir devagar. É mais cômodo ter uma vara no seu bumbum fazendo, sabe, te cutucando. Anda. Empurra. Sabe quando você tá andando e alguém te empurra? É bom, né? Você vai no impulso. Não temos mais tempo para isso. Não dá mais para seguir ninguém nesse sentido. Não dá mais. Não dá. Tempo. E as energias estão aí para isso. Tá? As energias estão aí para isso. Estão cada vez, né? Falei, a gente está aí vivendo domingo, vai ter de domingo para segunda o eclipse, depois 15 dias mais outro eclipse, a energia de Saturno vindo com tudo, né? Nesse ano bissexto, a Páscoa no meio da quinzena do eclipse, no meio desses 15 dias, olhar para você e perceber se essa força de presença divina está renascendo, se esse teu Cristo não está fora, gente, pelo amor de Deus, Cristo está dentro, é a parte da sua trindade, tem que estar gerenciando e guiando a tua vida. Então, não é fora, é dentro. Eu não sei como. Começa silenciando. Começa disciplinadamente 5 minutos por dia. Fica silêncio. Não consigo. Consegue. Talvez nesses 5 minutos você vai ter 30 segundos de silêncio no primeiro dia, 40 segundos de silêncio no segundo dia. Pode ter certeza que daqui a pouco, os 5 minutos inteiros de silêncio, como um oco, e eu te falo, você sai desses 5 minutos de vazio, de essência, se sentindo gigante. Gigante, entenda. Gigante. Estar nessa essência, você percebe como você é grande. Parece que ir devagar é menos dolorido, só que não é só que não é. E essa percepção vem depois com a dor. Não entendi nada.
Não entendi, Patrícia, não entendi. Uma das coisas que eu falo, e eu gostaria de deixar isso como final aqui: julgamento. Quando nós estamos na nossa presença divina, não há julgamento de certo e errado. Não há julgamento. É só seguir o que a sua essência está falando. Pode ser andar mais rápido, pode ser andar mais devagar, ser mais condescendente, não importa. Mas o grande segredo é seguir a essência. Esse é o ponto. Então, começar a mergulhar, começar a interiorizar, começar a ficar nesse silêncio para interagir com essa essência, começar a ficar no silêncio para poder ouvir essa sensação e segui-la cada vez mais. E às vezes ela te manda correr, e às vezes ela vai te mandar ir mais devagar, e tá tudo certo. O segredo está seguir isso, honrar isso, sabe? Honrar isso. Honrar isso. Não honrar o que o outro diz para você, mas honrar o que é verdade para você nesse momento. Ok, pessoal? Então, tenha um eclipse maravilhoso. A gente vai estar dormindo, né? Porque vai ser no meio da noite. Eu não vou fazer nenhum trabalho. Vocês façam vocês. Convido vocês a fazer. Porque eu estou dentro de uma grande estrutura de luz. Porque eu estou dando o curso da Ordem Solar. O curso começou ontem, a gente estrutura, e essa estrutura vai até o final de domingo. E então, assim, senti que é o momento de, depois de dar o curso, realmente relaxar, e não ter que acordar cedo de manhã, não sei, segunda-feira para fazer a live. Não escolhi isso dessa vez, não escolhi mesmo. O pessoal falou, não vai fazer, não, estou escolhendo eu. Estou me escolhendo depois de um trabalho da ordem. Sei que muitas coisas estão mexendo dentro de mim. Eu me sinto muito diferente. Eu sei que é um preparo para tudo que vai estar acontecendo esse ano. Algumas forças, e não digo que são trabalhos novos que eu vou trazer, e sim coisas que eu vou fazer e que ninguém precisa ficar sabendo, porque é isso que é o mais importante, né? Eu não preciso ficar no holofote, né? Muitos de nós trabalhamos muito, mas não precisa ser externado isso. Então, tenha um eclipse, entendam que a lua influencia as nossas águas, fiquem presentes para essa energia. Perceba, seja condescendente com o seu corpo, observe o que ele pede para você, porque os eclipses mudam muito. Então as pessoas vêm muito falando, ai, a limpeza do eclipse, eu tô passando assim, então por causa do eclipse, tá passando porque tá fora do eixo e não ouve o corpo. Então assim, vamos ouvir mais. Às vezes você precisa parar. Para mim, foi esse o pedido. Não vou fazer nada, segunda-feira é meu dia de folga. Não tenho nada o dia inteiro. Então, é um dia que eu vou ficar na energia, recebendo toda essa energia. E para mim, é delicioso. Então, é isso, pessoal. Tenham um ótimo final de semana. Comecem a perceber. Fiquem presentes com as energias que estão aí. Nós vamos entrar, semana que vem, eu vou fazer 3 dias especiais de preparação para a Páscoa. A gente vai entender, né, o que é o simbolismo que a igreja maculou, e o comércio mais ainda.
de Páscoa, né? O que realmente nós podemos vivenciar aí. Então, vou fazer 3 lives especiais sobre isso. Convido vocês, né? Para quem, outro dia me perguntaram sobre quando os dragões estão chegando. Os dragões já chegaram, dia 4/4 tem Caminho do Mago, grupo novo. Mas com todos esses eventos eu acabo não falando tanto deles, mas a energia tá aí. A gente vai ver nisso, no equilíbrio, né, dos elementos, que nós precisamos estar presentes. Ok, gente? Gratidão para você estar aqui, gratidão por você me seguir, gratidão por você compartilhar, né, por estar fazendo esse movimento acontecer. Tenha um ótimo final de semana. Aproveitem as influências desse grande astro, que não é só esse final de semana, mas é o ano inteiro. Comece. Tenha esse primeiro passo de disciplina, porque esse primeiro passo é sempre nosso. Gratidão, pessoal. Namaskar. Tchau, pessoal. Gratidão.